Nerd cabeçudo, seja bem-vindo à sua quinta aula do seu curso Introdução ao Excel para iniciantes. Nesta aula, iremos conhecer um pouquinho sobre bordas e também sobre outras funções da guia Página Inicial na edição de tabelas. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que bordas é isso aqui. E aqui você tem muitas opções de borda, mas antes de entrar nessa parte eu queria que você entendesse o seguinte: qual é a função de uma borda? A borda ela tem a função de fazer a divisão do conteúdo, porque quem for olhar esse conteúdo aqui talvez acabe se perdendo, porque não vai saber se você tem muitos dados, uma tabela com muito mais conteúdo, vai ficar difícil visualizar se essa linha aqui pertence a tamanho, a descrição, a preço, vai ficar tudo muito junto e aí é necessário que haja uma divisão, é o padrão, é o comum. Quando você tem poucos dados, isso pode ser evitado sem tanta perda. Eu sei que você está olhando para isso aqui do lado. E aí, outra coisa muito importante, isso aqui não é borda. Essas linhas aqui não são bordas, elas são chamadas de linhas de grade. Elas são um recurso do Excel que facilita a você, editor, separar o seu conteúdo, se localizar na sua tabela. Mas isso não é borda, isso é apenas para fazer a divisão entre as células. Você pode inclusive vir na guia Exibição e desmarcar a opção linhas de grade. Desmarcando a opção linhas de grade, prontinho, você não tem mais linhas de grade. Mas você pode pensar, tá, mas eu quero que a minha tabela tenha bordas. Então o que você pode fazer? Você seleciona tudo. E aí uma outra dica é que eu vou clicar na primeira célula e vou segurar a minha tecla Ctrl. Agora eu vou segurar a minha tecla Shift e vou clicar na setinha para baixo. Ele vai selecionar toda a tabela. Você também pode fazer isso manualmente, clicando e arrastando. E depois eu vou vir aqui até bordas e adicionar todas as bordas. Olha aí, ficou daorinha, certo? Ficou daorinha. Tem mais coisa que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, existe um tipo de borda chamada borda espessa. A borda espessa, e aí uma coisa muito interessante, tá? Quando você adiciona uma borda, a borda fica aí. Se você adicionar outra borda, essa borda ela vai ficar em cima da anterior. E aí, ao mesmo tempo que isso é vantajoso, em alguns casos, isso pode dar problema no futuro. Eu vou adicionar aqui também na minha linha de rótulos a borda espessa. E algumas pessoas gostam de deixar isso aqui em negrito. Se você está usando borda espessa para dar um destaque, uma ênfase maior à linha de rótulos, eu não acho que seja necessário, mas isso é algo de gosto. Então você tem que decidir por você mesmo o que você acha mais interessante. Por exemplo, aqui na lista de produtos eu já acho mais interessante você deixar em negrito. E eu posso até aumentar o tamanho aqui para ficar mais bonitinho. Uma outra coisa que eu posso te dizer é que o que eu estava falando antes, se você quiser adicionar borda aqui, você pode. Eu vou até adicionar mais uma, apenas uma borda lateral. É porque a lateral não vai pegar porque não tem linha ali. Borda inferior, prontinho. Tá, não ficou bonito, ficou horroroso na verdade. E você pode pensar, tá, eu quero mudar isso. Você tem duas opções, na verdade tem até mais, mas eu vou te dar duas escolhas. Você pode selecionar tudo e clicar em sem borda, ou você pode apenas vir nessas duas opções aqui, ó, refazer tipo de borda e desfazer tipo de borda. Nesse caso aqui eu quero desfazer essas bordas que eu coloquei aqui no meio das linhas de conteúdo,
porque ficou feião. Então eu vou vir, não preciso nem selecionar, tá? Posso só vir em desfazer. Ele selecionou aquela linha inferior e agora desfazer novamente. Tá aí, ficou bonitinho a nossa tabela. Eu posso centralizar isso aqui também, acho que é interessante. Bom, te vejo na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e fui!